pessoal, olha só, mais uma edição do nosso Alpha News, esse bate-papo aqui nesse podcast maravilhoso, muita gente comentando nas redes sociais, né? Hoje vai ser comigo, o Josimar hoje não pode gravar aqui e eu tenho a honra, o prazer de trazer aqui para bater esse papo com a gente a Andréia. Andréia, ela é diretora da Cauípe Moda Praia, é cliente da Alpha Cauípe muitos anos, desde 2011. E a Andréia deu a honra e o prazer de poder estar aqui conosco hoje, bater esse bate-papo. Andréia, muito obrigado, viu? Obrigado aí pela presença. Estou muito feliz. Manda um abraço para o Rafael. Muito feliz de te receber aqui, viu? Eu que agradeço, a honra é toda minha, né? Tem todo esse histórico, a gente acabou revendo um pouquinho da história da Cauípe com tantos anos de Alpha, Eu né? Eu estava vendo aqui no cadastro, a Cauípe está com uma Alpha desde 2011, né? Então são aí 14 anos. Mas a Cauípe tem quantos anos? A Cauípe está com 25 anos, são 20 de marca, mas 25 que eu iniciei, né, a confecção, iniciei a Moda Praia por paixão. E realmente, graças a Deus, seguimos aí nessa jornada crescendo com o apoio aí de vocês. Eu já gravei uma chamada onde eu falei o seguinte, gente, a Andréia, que é da Cauípe Moda Praia, a diretora da Cauípe, vai estar aqui com a gente batendo um papo e trazendo tudo o que há de novo em relação ao setor de moda praia, né? Muitas vezes a pessoa pergunta, moda praia é sazonal, tem hora que vem, tem hora que não vem, o que está acontecendo, onde que está vindo as inspirações para a moda praia 2025, 2026, eu sei que vocês já estão trabalhando em 2026, então tudo isso a gente está querendo saber, a gente quer que você traga muita novidade para a gente aqui. Agora, antes de tudo, eu queria saber de você o seguinte, como é que surgiu a Cauípe Moda Praia? Como é a história da Cauípe Moda Praia? Você, o Rafael, como é que funciona isso? Eu acho que até que se relaciona com o meu relacionamento com o Rafael também, né? Eu sou cearense, né? Nata da praia, desde pequena, vivendo assim as inspirações do litoral cearense, apaixonado por praia e apaixonado por estilo. Rafael não é daqui? Não, Rafael gaúcho. Sim. Só que o Rafael veio para cá, a gente se conheceu na faculdade de administração. Então a gente juntou as duas, a questão técnica, a questão, né, do aprender da gestão, do aprender da administração, com a paixão, né, com o que a gente gostava. Rafael veio para cá, a gente estudou administração juntos e ele era velejador. Né? O Rafael era velejador, ele ainda é, viu? Ele ainda é. É o da praia. É o da praia. E ele velejava muito ali na Lagoa do Cauípe, na Barra do Cauípe. Então, o nosso lifestyle é muito esse. Então, a nossa inspiração... Isso. Cauípe Moda Praia vem do lugar onde ele velejava, que ele velejava em vários lugares da praia. E a Lagoa do Cauípe, ela unia essa questão do litoral cearense, da regionalidade e do esporte. E foi a partir dessa identidade regional, dessa paixão pela praia, que a gente iniciou esse projeto. Eu iniciei, né, sozinha, mas logo depois ele já pegou o sonho como dele também e a gente está juntos desde então, né? A gente está casado há 22 anos, é o tempo que ele está trabalhando comigo. Com a Cauípe. Cauípe. É difícil trabalhar com esposa ou não? Já foi bem desafiador. Já? Qual o maior desafio de trabalhar assim com esposa? É unificar a visão, né? Separar as opiniões pessoais, deixar o ego e o orgulho de lado, trazer métodos, processos e gestão para o negócio. Né? Separar realmente o que é uma questão pessoal de um objetivo único. Essa dica é muito boa, vou te falar por quê, Andréia. Porque assim, eu visito muitos clientes, donos de confecção. E é muito comum, por onde eu passo, sempre tem o dono e a dona, né? O casal. Né? Normalmente aqui no Ceará tem um fenômeno que eu percebo que é o seguinte, é mais sempre as mulheres que estão à frente da indústria. Ou então, quando é o homem, ele realmente é muito à frente, a mulher não existe dentro desse pacote. Mas, quando é um envolvimento da mulher, normalmente é a mulher que está muito mais envolvida. Eu vou visitar a cliente, fala com a dona. Às vezes eu falo com o marido e ele fala assim, fala lá com a patroa, ela que resolve e tal. Eu vejo que é muito isso. Se relacionamento a dois já não é tão fácil, a gente sabe que é bem complicado, né? O viver como marido, como esposa e tal. Imagina você passar o dia ao lado daquela pessoa, o dia inteiro trabalhando, problemas para resolver, situações adversas, e ainda chegar em casa à noite e estar junto, discordou o dia inteiro, brigaram muito, aí chega à noite, né? Ou seja, não é uma situação muito fácil, né? Você viveu isso na experiência, né, com o próprio Rafael. Eu costumo dizer que a nossa história de gestão da Cauípe e a história do nosso relacionamento, ele passou por períodos de aprendizado. A gente estava até falando que a gente passou por um período de quebra, né, da empresa e quase vai junto à família.
E esse é o cuidado que a gente precisou ter. Na hora a gente segurou a mão do outro, olhou um para o outro e disse, olha, embora a gente esteja por dentro quase que quebrado, a gente vai, ou a gente enfrenta isso juntos, ou não sei o que vai ser da nossa família. Então, o que é que a gente aprendeu? A gente começou a entender que a gente precisava ter um alinhamento. Certo. E nosso primeiro alinhamento foi com Deus. Espiritual. O primeiro alinhamento foi espiritual. Sim. A partir desse alinhamento espiritual, eu tive um alinhamento comigo mesma. Eu, como Andréa, quem eu sou, o que eu sou, certo. O que eu gosto, quais são os meus potenciais, o que é que eu precisava trabalhar, e ele como indivíduo também. E aí a gente já se alinhou enquanto casal. Eu entendo que eu tenho um papel dentro da minha casa. Eu tenho um posicionamento dentro da minha casa. Sim. E dentro da empresa eu tenho, não vou dizer como é que não é papel, é função. Uma função. Então assim, em casa eu tenho um papel como esposa e na empresa eu tenho uma função. E a gente tem isso muito claro e muito definido. Né? Eu fico mais na gestão da produção, no estilo e na parte de marketing, que é onde a minha habilidade é melhor, minha habilidade de comunicação, minha habilidade de cores, de estilo, e ele é meu suporte. E para que eu desenvolva, eu entendi que para eu desenvolver todo o meu potencial, tudo aquilo que Deus me fez para ser, todos os dons que Deus colocou em mim, eu preciso do Rafael do meu lado. Show. Porque muito se ele não está do meu lado, eu vou ter que fazer coisas que, né, tipo a parte financeira, a parte administrativa, a parte mais racional. Por eu saber que ele está nesse suporte, por eu saber que ele está lá, eu consigo desenvolver melhor aquilo que eu sei. Para dar o teu melhor naquilo que realmente Você imagina como é que seria criar várias coleções? A gente tem uma coleção por ano, são 12 coleções. Sim. Você imagina eu criar várias coleções? Você imagina eu estar na frente de uma live todos os meses, sorrindo, brincando? Se eu tivesse que lidar com a questão da inadimplência, muitas vezes, do estoque alto, enfim. O Rafael, ele fica é o meu BI. O Rafael, ele analisa essa parte racional e a gente faz isso muito juntos. Eu sou visionária, ele é pé no chão. Entendi. Ele é mais racional, isso. O negócio é mais... E eu entender e valorizar isso. Entendi. Ontem até estava falando assim, amor, eu estava passando pela fábrica aqui, vendo tudo lindo, tudo arrumado, o piso, a parede, todos os detalhes, e eu disse, muito obrigada. Muito obrigada porque você está aqui, porque você faz isso. Isso aqui se realizou, meu sonho se materializou. Entendi. Então, na hora que a gente olha para o outro, não para apontar o dedo, não para criticar, mas a gente valida aquilo que o outro fez, nossa, gera um outro tipo de relacionamento. Então, se você me perguntar hoje, André, é desafiador estar junto com seu marido? Eu digo, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Olha que legal. De verdade. Quando você consegue estruturar esse relacionamento, deixar as coisas bem definidas, o papel de cada um, função de cada um, esse alinhamento, ele consegue trazer um ambiente de harmonia. Então fica a dica aí para os casais, né? Pessoal que tem confecção também, tem as indústrias, independente de ser confecção, não, mas eu estou falando diretamente... Empresa familiar, né? Se você trabalha, se você conseguir esse alinhamento que a Andréa está falando, né, você consegue trazer esse ambiente harmônico. Inclusive, o que é que eu percebo? Quando o casal consegue desenvolver esse ambiente, ele faz o quê? Ele transfere a mesma coisa para os filhos. Porque o que é que a gente vê? Casais que não se dão bem, têm problemas ali na empresa, os filhos chegam e eles modelam o mesmo problema, o ambiente fica conflituoso, que chegam os filhos e potencializa esse problema. E trazendo para o ambiente corporativo, isso também reflete nos funcionários, na cultura da empresa, porque não é lenda quando a gente diz que a empresa é a cara do dono. Então, quando você não sabe realmente quem você é, aquilo que você está seguindo, quais são os valores que você valoriza realmente, que você não abre mão. Como é que eu vou passar uma cultura forte para uma empresa se nem eu mesmo sei quem eu sou? A gente fica vulnerável para o mercado, vulnerável para o concorrente, vulnerável para situações, para circunstâncias. Quando a gente tem clareza dos nossos valores, do que a gente isso reflete no resto da empresa, inclusive nas contratações e até nos desligamentos também. Porque a gente sabe ter claro o nosso valor e a nossa visão de futuro e nada disso acontece, vamos trazer para a prática, né? Sim. Vamos trazer para o dia a dia, para o tete-a-tete, sem uma gestão, sem números, sem indicadores, sem um sistema que te traga as informações corretas
E o que tem ocorrido hoje, sabe, Alan? A gente não vive mais uma ausência de informação. Verdade. Antes, o gestor ele padecia de falta de informação. Hoje, o mal é o excesso de informação. É verdade. A gente tem tantos números, a gente tem tantas informações, a gente tem um Instagram, uma rede social, um YouTube, a gente tem acesso a muitas coisas e que, às vezes, trazem peso para o empresário. É verdade. E, em vez de trazer leveza, traz peso. É verdade. Então, quais são os números necessários para a minha tomada de decisão? Porque tem dois tipos de malefício. Um é a ausência total de informação e eu tentar matar tudo no peito, tentar matar tudo no achômetro. É a minha opinião, é a sua opinião. Tá vendo como isso deu certo? Tá vendo como isso não... Eu te disse que não ia dar certo. É verdade. É a ausência de informação. O achismo, ele vem por conta da ausência da informação. A ausência de informação. E outra coisa é o excesso de informação. São as duas pontas. A ausência e o excesso. Todos os dois fazem mal, né? Não tem equilíbrio. Não tem equilíbrio. A pessoa chega e diz assim, dorme e acorda, atacado, pronto, entrega, agora a bola da vez é o e-commerce e a dona tem que virar influencer e tem que fazer live e tem que ter coleção todo mês e tem que isso e tem que aquilo. Por quê? Porque são vários modelos de negócio diferentes. Sim. Que a gente observa no mercado. Sim. E que vem para o dono de empresa e que ele diz, poxa, eu tô aqui andando nesse caminho, não está dando certo, mas fulano está fazendo e-commerce, está bombando, vou para lá. Agora eu vou para o marketplace. Agora, então, assim, é muita informação. E eu costumo dizer assim, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Claro. Se eu não tenho um plano estratégico e um modelo de negócios claro e alinhado... Não tem rota, não adianta. Eu vou querer tudo e eu não vou ter nada. Nada. E aquilo vai pesar no empresário. Então, o que eu e o Rafael a gente faz é ter reuniões de alinhamento, onde a gente estabelece uma visão de onde a gente quer chegar, daquilo que faz sentido para a nossa vida, porque é o modelo de negócio da empresa adaptado ao modelo de vida do empresário. Porque a empresa precisa servir a minha vida. E não a minha vida tem que se adaptar ao modelo de negócio da empresa. Sim. O que eu vejo são muitos donos de confecção vivendo num corre. A grande maioria. Vivendo num corre. Vive em função da empresa. Vivem em função da empresa. E eu disse, peraí, eu sou dona da empresa ou é a empresa que está sendo dona da minha vida? Você está falando a verdade, André. Inclusive, eu já vi vários empresários eles dizendo assim, gente, se eu não estiver dentro da empresa, a coisa não funciona. Eu falei, então tá errado, meu irmão. Tu é ser humano, uma hora tu vai adoecer, vai precisar se afastar da empresa, tu precisa ter 15, 20 dias de férias. Aí, porque a grande maioria, André, se você perceber, como é que funciona? Ele passa o ano trabalhando feito um louco para chegar no dia 20 de dezembro, ele parar e dizer até o dia 3 de janeiro eu vou descansar. Ou seja, o sossego dele é 20 a 3 de janeiro. 20 de dezembro a 3 de janeiro, onde ele tira um recesso. Mas esse cara passa o ano inteiro não se permitindo férias, a viver um momento extra, pegar a família, falar, vou fora do país, vou passar 12, 15 dias viajando. Não funciona assim, porque na cabeça dele, ele tem a crença de que... Primeiro tem aquela frase que eu acho muito tola, muito boba, de que o gado só engorda com o olho do dono. Gado engorda com ração, não é com o olho do dono, né? Isso para mim é tão claro, gente. É bobagem isso, eu sou um ser humano, eu posso adoecer e precisar ficar hospitalizado 15 dias, um mês. E quer dizer que nesses 30 dias a empresa vai quebrar porque eu não estou dentro, 60 dias, 90 dias, tá entendendo? Então, esse pensamento ele é muito pequeno, ele é muito retrógrado. E ele é muito difundido também. Pois e ele vem com uma crença muito forte de que a pessoa, se ela não estiver lá dentro, a coisa não acontece. Se eu estiver vigiando, as pessoas vão passar a perna em mim. Olha como é muito mais fácil você estruturar uma equipe que atenda realmente a necessidade da empresa, que passe credibilidade, confiabilidade, que você saiba para quem você está passando o teu negócio, quem você está contratando, quem são os gestores que estão ali no apoio, do que você simplesmente achar que tudo vai depender de você, que você vai tomar conta de tudo. Falta braço. Humanamente você não consegue, essa é a verdade. O empresário acaba virando o teto da própria empresa. Eu não vou me iludir que a gente sai 100% do operacional. Não sai. E a ideia do olho do dono é em quê? Em que gado? Eu digo que é o olho do dono nos dados. Sim. E hoje a gente tem a possibilidade, remotamente, de quando a gente tem um sistema, um BI, e sabe exatamente qual o número que eu preciso olhar em cada um, eu consigo ver isso remotamente.
né? Eu consigo fazer isso. Então, a empresa ela é feita, o dono é a cabeça de tudo, mas é de pessoas e processos. Como é que eu estou tratando essas pessoas? Qual é o perfil dessas pessoas que eu estou tendo para cada área? Sim. Qual é o head, qual é o líder de cada área e o que é que eu estou cobrando dele? Tá. Quais são as expectativas? Quais são os KPIs? Qual é o acompanhamento? Ele está sendo observado nisso, então o olho do dono, ele estando na liderança e no treinamento e no processo, aí sim. E aí ele pode ter mais qualidade de vida e mais tempo, com certeza. Ele pode ter qualidade de vida, não precisa estar hoje no pé da máquina, né? Ou no pé do balcão, porque só vende se a pessoa está lá. Não é mais sobre isso. É sobre como é que está a minha vida enquanto gestor. Sim. Quais são os números que eu estou gerenciando? Gerir negócio não é mão na massa. Não necessariamente. Isso faz parte, mas não é o todo. Não é né? o todo. Você precisa ser especialista, você precisa aprender a analisar números. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, gente. A Andrea, ela inclusive, ela tem um projeto, ela tem mentoria, ela faz mentoria em algumas empresas, tem alguns clientes. A gente vai falar um pouco sobre isso também, Andrea. Voltando só um pouquinho para a Cauípe, Andrea, deixa eu tirar algumas dúvidas em relação a Cauípe. A Cauípe hoje tem quantas lojas? A Cauípe hoje tem 2 lojas físicas, né? Uma no Shopping Fortaleza Sul e a outra é a Casa Cauípe, que fica na Avenida dos Expedicionários. É uma loja conceito, é tipo uma loja exemplo, né? Que passa toda a identidade da marca, tudo aquilo que a gente quer passar, e toda a essência. As 2 lojas atacado e varejo ou só varejo? Por incrível que pareça, as 2 são atacado, só que com a presença da rede social, as lives, a gente teve uma demanda muito grande do varejo. Sim. Então, a gente acaba atendendo o varejo lá também. Apesar da gente estar num ponto comercial, numa região de atacado. De atacado ali, né? A gente tem o Inside Sales, que é o atendimento online, então, que a gente atende as redes sociais e o WhatsApp, isso bem estruturado, com os scripts, as funções de cada vendedora. E temos o e-commerce, que performa hoje absurdamente. O mundo tá caminhando, não tem jeito, é uma coisa sem retorno, né? Para esse ambiente virtual de compra, coisa que a gente criava uma resistênciazinha, vou passar meu cartão, será que dá certo? Será que chega? Acabou isso, né? A pandemia veio e meio que na pandemia isso antecipou muito. Né? Inclusive, a gente teve um lema na pandemia que a gente disse que era o coragem vírus, né? Que era o coronavírus. Coragem vírus. Coragem de fazer aquilo que a gente não tinha coragem de fazer e precisou começar a fazer. Então, a postura que a gente teve na pandemia poxa, a gente sempre dizia que não estudava isso porque não tinha tempo. Foi parado o tempo para a gente. E pode ter fechado tudo, pode ter fechado lockdown, loja, tudo, mas a nossa cabeça não fechou. E foi o momento que a gente imergiu em estudo. A gente estudava de segunda a segunda. Não, André, sábado, domingo. Não. Era de segunda a segunda. A gente tinha encontros com empresários do Brasil e do mundo todo, online, todos os dias. E a partir dali a gente começou a estruturar o nosso processo mais online, tanto de e-commerce, mais de inside sales. Então a gente estourou no... Hoje vocês têm 2 lojas, e mais e-commerce. Mais e-commerce e a loja virtual que fica dentro da loja. Vende da pelo casa WhatsApp também. Exatamente. Deixa eu te perguntar, e colaboradores? São quantos colaboradores? Hoje a gente está com 30 colaboradores, mas a gente conta com quase 50% na área comercial. Tá, e toda a produção é interna ou tem beneficiamento externo? Beneficiamento externo, né? As oficinas também produzindo. Oficinas de costura, produzindo. E aí isso exige um maior controle, né? Por isso que os processos, eles precisam ser mais redondinhos para que a gente receba em tempo, receba com qualidade, porque é um desafio trabalhar com externo. Falou que tu tem, todo mês tem coisa nova? Todos os meses. Sério? Isso. E aí então são 12 coleções ano? São 12 coleções ano. A gente está, a partir dos dados que a gente está vendo, a gente está estudando como otimizar isso. Entendi. E para que gere menos estoque, menos dependência, às vezes, de promoção, que a gente tenha mais lucratividade, isso já está acontecendo. Entendi. E a gente não toma essa decisão baseada em perguntas, apenas na opinião da vendedora, na opinião. A gente trabalha isso baseado realmente em dados. Entendi. Então, a partir disso, tem o nosso direcionamento de coleção, o nosso direcionamento de produção. Entendi. E o principal, como conciliar 3 canais e modelos de negócio para uma produção, né? Produção. Eu tenho uma produção, um modelo de produzir, e a gente trabalha o online, o e-commerce, o atacado,
e o varejo. Como é que eu faço para conciliar todos esses canais? Porque cada canal ele tem um perfil de venda diferente, mas ele também gera um modelo de produção diferente. Diferente, claro. E a gente estruturou uma metodologia no qual essa metodologia permite que a gente trabalhe todos os canais sem gerar peso, né, pro dono, mantendo a minha qualidade de vida. Aliás, melhorando, inclusive. A qualidade de vida. A qualidade Deixa eu te perguntar outra coisa. A gente fala muito, quando se trata de moda praia, a gente trata muito da questão a gente fala muito, comenta-se muito sobre a questão de ser sazonal. Então, ou seja, o entendimento que se tinha antigamente sobre moda praia moda praia vende muito a partir de agosto, setembro, por conta do verão, alto verão, aí vem aí dezembro, férias, janeiro, férias, logo em seguida vem carnaval. Mas março já começa a esfriar o tempo, então moda praia já dá uma reduzida, tal. Junho também, São João também, tal. Mas parece que isso mudou um pouco, né? Assim, a moda praia não é só mais moda praia específica, é uma moda casual. Você pode inclusive usar a roupa moda praia mesmo num dia que não está tão ensolarado, é uma roupa mais fresca. Você vai caminhar no calçadão, você vai ao shopping. Mudou um pouco essa questão da sazonalidade da moda praia, né? Essa questão que se falava muito, né? Lá na Cauípe, a gente fala muito sobre Cauípe além da praia. É a moda além da praia. Entendi. A sazonalidade, obviamente, existe, mas a gente diminui um pouco essa curva de venda, né, com duas coisas. Uma, tratando essa sazonalidade por regiões. Né? Quando no hemisfério sul é verão, no hemisfério norte... Você faz um mapeamento. A gente faz um mapeamento de como é o comportamento. Não é uma coisa geral. Você vai pontuando para atender, entendi. A gente tem mapeamento, de cliente, né? Em que região está vendendo naquela época. 2, de produto. Qual tipo de produto eu vou fazer para poder minimizar a baixa dessa sazonalidade. E 3, como eu estou até usando, né? Essa peça de que eu posso... Essa peça que você está aí, essa referência é da Cauípe. É da Cauípe. Então, assim, eu tenho chemise que eu posso usar com maiô, com shortinho, mas eu boto com a calça, mudo os acessórios, eu já trago isso para moda casual, para um trabalho, dependendo do acessório, do styling que eu faço na peça. E tudo isso, na hora que a gente comunica para o cliente... a gente traz mais versatilidade, mais opção de venda. Além disso, eu deixo meio disruptivo lá dentro essa coisa do moda praia. Porque, na realidade, é uma identidade de marca. Cauípe é um estilo de vida. Cauípe, a gente tem um verbo chamado cauípear. Eu estou indo cauípear. Cauípear é viver em alto astral, viver leve, trazer amor por onde eu for. É leveza. É o espírito da praia, é o espírito que eu sinto quando eu estou no meu lazer para onde eu for. Então, na realidade, quando eu trago essa identidade para uma marca, eu reforço isso no branding, eu já trago isso não como... Eu já deixo de ser biquíni e já passo a ser um estilo de vida. Então, é o estilo da mulher que quer levar uma vida mais leve. Entendi. Isso então, é legal. Isso traz para toda a linha da marca, né? Por que eu estou te perguntando isso? Eu morei em Minas Gerais durante 4 anos, na terra da minha mãe, lá em Montes Claros, Minas Gerais. E Minas não tem praia, né? Praia de Mineira no Espírito Santo, na Bahia, né? E aí o que é que acontece? Eu morava lá no norte de Minas, 430 quilômetros da capital, Montes Claros. E eu via que tinha as lojas moda praia lá. E eu dizia, gente, para que tem loja moda praia no norte de Minas, que é um lugar que está totalmente distante do mar? Assim, nada que justifique. E é exatamente isso, é porque não é sobre você comprar para ir à praia. Porque eu perguntei uma vez para a proprietária, eu falei assim, mas você vende o ano inteiro? Porque mineiro só vai na praia nas férias. Então, deu férias, ele não vai passar um final de semana na praia, porque é muito distante, lá de Montes Claros, é muito distante. Não justifica ele sair para rodar 430 quilômetros para tomar um banho de mar um dia e voltar no outro. Então, nas férias, sim, a cidade de Montes Claros, por exemplo, esvazia, porque o pessoal vai para o Espírito Santo, vai para o Rio, vai para a Bahia. Mas eu dizia para ela, e você consegue vender o ano inteiro, vender moda praia o ano inteiro, manter os custos dessa loja, vendedor, salário, tal? Não, nós vendemos o ano inteiro, porque moda praia não é só moda praia. É moda praia, é moda clube final de semana, é moda casual, domingo à tarde, sábado à tarde, encontro com a família, churrasco no sítio. Você vai para o sítio, tem piscina no sítio. É a roupa do final de semana. Porque a gente trata como moda praia
como se a coisa ficasse bem limitada e direcionada à praia. Não é assim que funciona, né? É uma moda que é para a vida. Por isso que ele fala, não é marca, é estilo. É estilo. É estilo. Você vai vestir, você está leve, está vestindo, está de bem. Basta Parabéns, perguntar. pela boa ideia. Ó, você devia levar isso na tua mentoria, ó, aquele que você já leve, para os outros donos de confecção moda praia, porque muito dono de confecção moda praia reclama para mim da sazonalidade. Fala, rapaz, você sabe, tem um período que a gente vende pouco, porque moda praia é muito sazonal. Eles precisam um pouco dessa tua visão. É o estilo de vida, é a alma. Eles precisam dessa visão. É o cauipiar mesmo. Exatamente. Basta perguntar, já pensou? Você acha que todo mundo que compra surfwear é surfista? É verdade, é isso. Já pensou se os donos de surfwear fossem vender só para quem surfa? É quem se identifica. Às vezes, eu estou em São Paulo, mas eu queria tanto, eu não posso estar na beira da praia, mas eu queria tanto estar com aquele estilo mais leve de viver, porque tá tudo tão pesado. Entendi. Então é isso que a gente leva. Daí eu coloco uma roupa e já faz com que eu me sinta realmente bem mais leve. Pois é. Apesar de tudo que eu estou vivendo, mas eu vou e coloco e eu me sinto realmente mais leve, né? Eu me identifico com aquilo e eu acho que é isso que vai fazer com que a marca deixe de ser um posicionamento de moda praia, de produto, para ser um posicionamento de estilo de vida, e isso que agrega valor. Qual é para a gente poder ajudar, por exemplo, donos de confecção com foco para moda praia? Vamos trabalhar dos outros setores, mas com foco para moda praia. Qual é a maior dificuldade hoje da Andréia e do Rafael dentro? Vamos falar bem direcionado para o setor moda praia. Qual é a maior dificuldade hoje de produzir moda praia, de vender moda praia, de contratar profissionais que realmente façam coisa com qualidade para moda, fornecedores realmente com produtos de qualidade? Qual a dificuldade que vocês têm hoje? A Cauípe Moda Praia tem hoje? Você para sentar e fala, vamos reunir porque está difícil. O que seria hoje? A sazonalidade é que a gente consegue driblar dessa forma. E a gente, através de um método, de um processo, a gente consegue diferenciar a forma como que a gente produz no primeiro semestre e como que a gente produz no segundo semestre. Porque a gente pensa, até estava conversando, que a questão é a venda. Sim. Mas a questão é como lidar com essa venda quando não é tão no pico. Porque, assim, a moda praia, como o Rafael fala, assim, é uma grande vantagem, porque a gente faz a temporal. E na época de vender, ela vende muito. Não tem aquela coisa, pelo menos a gente não fica. Se eu tiver com um estoquezinho parado de 1 mês, 2 meses, 3 meses atrás, eu sei que vai vender no período do pico. Eu sei. Então, o pulo do gato da gente foi entender o que produzir, o quanto produzir e o que produzir nessa época que o faturamento não atinge como pico, não é o mesmo comportamento. Então, a dificuldade acaba sendo mesmo a questão da sazonalidade, que ela é driblada, como eu te falei, com produto, região, mas não é só isso, é com metodologia. Entendi. Porque não adianta eu querer o mesmo faturamento em março que eu tenho em janeiro. Não vai ter. Só que eu preciso me resguardar com relação ao custo e ao meu direcionamento nesses meses. Eu posso ter lucro, a gente precisa diferenciar na nossa cabeça faturamento de lucro. Eu preciso diferenciar isso. Porque eu posso ter lucro mesmo na baixa. Entendi. Não tem relação com faturamento, tem relação com gestão e com direcionamento. Tem alguma dificuldade? Por exemplo, os empresários com quem eu tenho conversado, tenho me reunido, eles reclamam muito da questão da mão de obra. Cada vez mais difícil mão de obra. É impressionante, né? Parece que é uma cantiga única, né? Parece que é cantiga de grilo, não tem nem mais grave, nem mais agudo. É aquilo, é linear. Todos reclamam da questão da mão de obra, né? Da questão do colaborador ali e tal. Por que essa dificuldade? Você acha que é o quê? Você que também, além de ser empresária, tal, você entende um pouco do comportamento humano. O que você acha que está acontecendo no mercado? Eu acho que uma das coisas que me levou para entender tanto sobre desenvolvimento pessoal e pessoas foi isso. Porque é algo que eu não consigo controlar, é o outro. Eu consigo controlar a mim mesma. E eu comecei a entender e estudar muito sobre pessoas. E como eu sei que uma empresa é feita de processos e pessoas, eu preciso observar essas pessoas. Observar, primeiro, quais os objetivos de cada área que eu quero. Se eu tenho uma área criativa de marketing, eu entendo que tem um perfil de profissional. Se eu tenho uma área de produção, é outro perfil profissional.
Eu olho para eles e com clareza eu passo para eles, que a gente tem uma ficha lá de acompanhamento funcional, eu passo para eles aquilo que eu tolero e aquilo que eu não tolero de jeito nenhum. São os meus valores e a minha cultura. Sim. E isso tem que ser muito disseminado, muito claro para eles. Não adianta os donos se reunirem numa salinha para estar falando ali, ó, metendo pau e reclamando, porque isso não vai resolver. E aí eu separo os funcionários em 2 tipos. Os que vale a pena investir e os que não vale a pena insistir. Muitas vezes a gente perde tempo insistindo em quem não está nem querendo ficar lá na empresa. E a gente tem métricas também para definir isso. Então, enquanto eu estou insistindo em quem não vale a pena, eu estou deixando de investir em quem vale. Que realmente porque no momento que eu mantenho uma pessoa que não quer estar lá, eu acabo indiretamente demitindo alguém que gostaria de estar lá. Entendi. Então, eu procuro, enquanto Rafael, analisar fora de emoção, porque ficar na história da murmuração e da reclamação, que ninguém é isso, que ninguém é aquilo, não. Existem profissionais bons, sim, e os bons vão estar comigo. Entendi. Se existe profissional bom, ele vai estar comigo. Como é que eu vou fazer para atrair essas melhores pessoas? Como é que eu vou fazer para reter essas melhores pessoas? E qual o direcionamento claro que eu vou dar, tanto da parte técnica, competência técnica, como competência comportamental? Sim. Porque o empresário, ele contrata pelo técnico, mas ele demite pelo comportamento. Isso precisa ser observado. Eles precisam entender. Eu sempre digo para as pessoas, você não está contratando um profissional, você está contratando um ser humano. Ah, mas esse cara é muito bom. Mas, ó, você pegar uma Ferrari e botar um piloto ruim, meu irmão, ele vai arrebentar com a tua Ferrari. Então, você precisa ter um excelente ser humano para ter um excelente profissional. Eu dou treinamento de vendas e eu falo isso para os vendedores. Eu falo, ó, não adianta você querer ser o melhor vendedor do mundo e dar o resultado que a fábrica espera de você, ou que o teu gerente, ou que o dono da empresa espera de você, se você não tem um bom caráter, se você não é um bom cidadão, não é um bom ser humano. Porque tem que ter propósito envolvido na vida da pessoa, tem que ter alinhamento, ela tem que saber quem é o ser humano. Né? Quantos jogadores de futebol nós vemos? Nossa. O cara ganhou muito dinheiro, o cara fez muito gol, o cara aconteceu e hoje a vida do cara não deu em nada. E tem mais, deu muito problema dentro do clube. Ou seja, eu dependia desse cara, do desempenho dele, às vezes, para ganhar uma partida de futebol, mas eu aguentava muito nos bastidores desse cara. Eu fui numa empresa e um empresário falou assim para mim, cara, eu tenho uma vendedora aqui, é a melhor vendedora que eu tenho. Ela bate meta todo mês, mas todo mês eu tenho que me virar nos 30 para poder manter ela aqui dentro da empresa. Ou ela vem reclamar que a conta dela atrasou, que vão contar a luz, aí ela já vem pede demissão porque ela precisa de dinheiro para pagar a conta, sempre tem alguma coisa para resolver dela, ela passa 2, 3 dias fora e fala, não, porque eu não estou com cabeça para trabalhar. E, claro, como ela me dá muito resultado financeiro, termina que eu me permito a ficar aguentando essas atitudes dela. Eu falei para ela, falei para ele, ó, deixa eu te explicar uma coisa. Você precisa encerrar esse ciclo. Porque esse ciclo ele te traz mais sofrimento do que resultados financeiros. É melhor você preparar. Se você não pode, de uma maneira, fazer essa ruptura, o ideal é que você prepare pessoas, treine pessoas, para que essas pessoas comecem a trazer o resultado que essa outra tem, e você convida essa pessoa a não fazer parte aí é o do teu processo time. mesmo, não É um processo replicado. Não é do dia pra... É processo. Porque assim, normalmente o ser humano ele quer o resultado imediato. Ele não entende que tudo na vida é processo. Né? Nós não nascemos a partir de uma namorada de um papai com a mamãe. Nós temos 9 meses dentro da barriga, depois vem o processo depois gestacional, crescimento, aprender a andar, aprender a falar, aprender a tudo. Então, e eu vejo que quando você não trabalha bem, por que é importante hoje, gente? Por que é importante ter uma pessoa com a experiência da Andréa lá da tua empresa, até como mentora, né? E você também procurar crescer muito? É para que você tenha a ideia de que não vai ser nunca sobre só o profissional. Não pode ser também só o ser humano, porque às vezes você contrata uma pessoa, ela é super gente boa, tem um caráter bacana, mas ela não traz o resultado que você quer. Mas tem que ser uma associação. É uma associação. Tem que ser o ser humano junto com o profissional que traz resultado. Uma coisa só não funciona. Né? Eu costumo dizer o seguinte, eu falo para as pessoas, às vezes eu pergunto, eu vou fazer uma palestra, eu pergunto, você sabe a diferença do inteligente para o sábio? E muitas pessoas vão falar de várias maneiras. E a melhor definição da diferença do inteligente para o sábio diz o seguinte, que o inteligente ele sai facilmente de situações que o sábio jamais entraria. Isso. Não é? Olha que legal. Ou seja,
não é sobre ser inteligente, é sobre associar inteligência à sabedoria. Se tu é só inteligente, né? meu irmão, acabou. Não funciona. Se tu tem esse cara e o cara é muito inteligente, mas tu vai ver que o ambiente que ele está é conflituoso porque não tem sabedoria, não tem uma postura adequada diante da situação. Então, eu queria falar um pouco da Andréa também na área da mentoria. Tu tem um projeto onde tu atende empresas, né? Faz mentoria, isso e tal, né? Fala um pouco disso daí, quero da falar Andréa assim mentora. Disso, mas antes eu vou trazer até uma provocação. Tá. Vou trazer até uma provocação. Tá. Será que é só o funcionário que não está conseguindo dirigir uma Ferrari ou sou eu que não estou sendo uma Ferrari? Será que realmente eu estou sendo um gestor que atrai as melhores pessoas? Também não adianta ter o melhor piloto e ser um Fusca. Porque não adianta a gente colocar isso tudo na conta do outro, sabe? Responsabilizar o outro. Eu trago muito isso para mim. Entre aspas, pesa, mas isso me traz aprendizado sempre. Sim. O que esse funcionário, o que essa situação está me dizendo? E o que eu preciso me transformar e o que eu preciso aprender? Porque precisa ter humildade também do empresário em saber, eu preciso aprender, eu preciso mudar. Porque no momento que a gente só reclama, ou a gente só põe na conta do mercado, do concorrente e do funcionário... Se você me permitir, Andréa... Você não cresce. É isso mesmo. Tem um livro do Paulo Vieira que eu gosto muito, e foi um norte na minha vida. Foi o meu também, eu já sei qual que é. Maravilhoso. Que é o livro O Poder da Ação, os capítulo 12 ou capítulo 13, ele fala sobre a autorresponsabilidade. Não é sobre culpa. É sobre responsabilidade mesmo. É eu entender que tem responsabilidade minha envolvida e por isso que a coisa não está acontecendo, né? E foi por isso que iniciou essa questão do projeto da mentoria, porque eu entendo que não apenas aquilo que aconteceu na minha vida precisa ter um propósito. Eu não posso, tudo aquilo que eu aprendi, né? Porque a partir das quedas, dos aprendizados, dessa coisa do corre-corre, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e é funcionário, e é produção, e é estoque, é inadimplência, é cliente. Então, uma série de coisas me levaram a olhar para mim e dizer o que é que eu preciso me transformar enquanto gestora, enquanto empresária, para que isso pare de acontecer. Ou então para que isso que mude, para que eu direcione isso realmente para algo que eu viva. Isso transformou meu relacionamento, isso transformou minha empresa em si, isso transformou a forma como eu vou trabalhar com mais leveza, né? E aí, a partir disso, a partir de tudo isso que eu já vivi, que não é apenas uma metodologia técnica, mas é um modelo mental replicável, é que a gente faz essa mentoria. Então, a partir disso, eu usei como propósito trabalhar o gestor por trás da gestão. Entendi. As pessoas me procuram normalmente porque estão com problema em vendas, me procuram normalmente porque estão com um problema específico. Na produção. Na produção, sendo que a gente vai para trás e diz, espera aí, vamos fazer esse alinhamento. Por que você está com um modelo de negócio X e você está trabalhando o teu estoque como se o modelo de negócio fosse o outro, trabalhando o seu marketing como se fosse o outro e o teu canal de vendas? Então, é como se eu tivesse um equalizador. Tem que dar uma alinhada Isso. Ali, e aí, o primeiro momento é entender o modelo de vida desse empresário para a gente alinhar qual é o modelo de negócios dele e a partir desse alinhamento, aí a gente vai trabalhar o estoque, o canal de vendas e a carteira de clientes. Entendi. São 3 pilares que a gente só trabalha esses 3 só, né? Eles são os pilares principais. Eu costumo dizer que é como dirigir um carro. Você tem um carro, eu só sei o que é uma direção, a marcha e o retrovisor. Eu não sei o motor, eu não sei os componentes todos do carro. Mas para que eu dirija aquilo, eu tenho uma direção, eu tenho uma marcha, um câmbio, né? Câmbio. O câmbio, eu tenho painel e eu tenho retrovisor. Então, eu dirijo a minha empresa dessa forma. Eu olho para o retrovisor. Tem os pedais que dá velocidade, tem os pedais, freia justamente. Isso. Então, essa metáfora que eu trago para a mentoria e para a gestão que eu faço na Cauip. Eu olho para o retrovisor, para o passado, que ele vai me dizer, através de números, gente, não é só números e também, lógico, feeling, quais são os indicadores que me mostram quantos clientes eu atendi, quais foram os produtos, qual foi o comportamento. Eu olho para frente, eu direciono meu painel de controle, meu GPS e digo, eu quero estar em tal canto. E ali sim eu dou a direção, eu faço a marcha através desses 3 pilares, que são a classificação do estoque, porque não adianta eu vender muito e ter 300 mil estoques dentro de casa, eu não tive lucro.
através da classificação de clientes, isso também o sistema dá, o BI dá também, Sim. E dessa forma eu entendo o meu comportamento de curva ABC, meu comportamento de RFV, que é essência, frequência e valor, a minha forma de trabalhar com os clientes recorrentes e os leads que eu vou trazer, né? E eu trabalho os canais de venda, porque a gente tem inúmeras formas de vender hoje. Nem todas me convêm. Claro. Nem todas. Através do modelo de vida do empresário. Qual é o canal de venda que eu estou trabalhando hoje? Eu acho isso legal você falar isso. Eu vou te explicar por quê, André. Isso vale para você também que está assistindo o Alpha News hoje. Olha só. Você fala, faz muito sentido. Por quê? Às vezes acontece, da Cauípe Moda Praia está tendo um bom resultado no tal processo, vendendo muito aqui. Aí o outro que vem do Moda Praia fala, vou fazer a mesma coisa. Cara, mas não tem nada a ver contigo, com o teu propósito de vida, com a estrutura que tu montou. Esquece a Cauípe, você precisa entender quem você é nesse negócio, né? Isso aconteceu muito, eu trabalhei 28 anos como locutor de rádio, né? A minha última rádio foi a Rede São Sati, aqui em Fortaleza, no setor do forró. Então o Emanuel Gugel montou o Mastruz com Leite e começou a ganhar dinheiro. Eu vi muita gente pegando dinheiro, vendendo imóveis, falou, vou montar banda de forró e quebrando, montar banda de forró e quebrando. Gente, deu certo para o Emanuel Gugel, dentro do que ele queria, deu certo para algumas outras pessoas dentro de um outro estilo. Então, o que você fala faz muito sentido isso. Não é porque a Andréa aplica isso dentro da Cauípe Moda Praia que eu vou pegar esse mesmo modelo e replicar aqui. Como você falou, eu preciso entender todos os bastidores desse negócio. Propósito, que empresa é essa, como é que ela surgiu, o que é que você quer para o mercado. Não é pegar esse modelo e replicar aqui, porque você vai quebrar a cara e vai dizer, meu Deus, será que a André e o Rafael são abençoados por Deus e eu não estou sendo abençoado? Cara, não é sobre isso. É sobre realmente você entender qual é o teu propósito de vida, aquilo que você quer, que negócio é esse que você montou, para onde você quer ir, a direção. A gente aprende muito isso na área do coaching, que é a questão de você ter metas e objetivos bem definidos, né? Aquela analogia lá do filme lá da Alice nos Países da Maravilha, que ela pergunta... Quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Que é o que a gente vê no cenário hoje, né, Andréa? Só que qualquer lugar não serve a gente sempre. vê muito hoje. Você senta, às vezes, com o empresário e ele não sabe para onde ele quer ir, ele só está indo, né? Então, assim... O primeiro ponto é essa clareza. Você resumiu o cerne principal do que é a mentoria, porque a gente vê muitas consultorias técnicas, o que é muito bacana. Eu tenho essas consultorias. Mas eu tenho as consultorias baseadas na estratégia que eu e Rafael definimos que tem a ver com a gente. Entendi. Isso. Então, a partir do momento que eu entendi aquilo, poxa, como esse é bacana pra gente. Então, a gente vai ter um gestor de tráfego, a gente vai saber como é que funciona, qual a plataforma do site, porque dedica um tempo. Existe uma coisa chamada curva do J, que é uma curva de aprendizado. Entenda aqui que tem um gráfico onde a gente tem o tempo e o recurso que eu aplico. Então, a linha aqui, não sei se é o X ou Y, que a matemática aqui faltou. O vertical é o recurso, o horizontal é o tempo. Quando você vai aplicar uma coisa nova, um modelo novo que você começa investindo. Então, você está no zero. Você começa investindo, aí ele vai virar à medida que você aprendeu no tempo, até ele começar a performar. Por isso que é a curva do J. Curva do J, ele faz um J. Tudo que você vai aprender novo, você começa através do tempo, aprendendo e investindo no recurso, aprendendo e investindo no recurso, até você começar a virar e performar. Entendi. Imagina um empresário que já tem um monte de coisa para fazer, funcionário, produção, financeiro, cliente, e ele vai aprender um canal novo que chegaram e disseram a ele que agora é a salvação da vida dele. Ele começa nessa curva do J, ele começa a aprender. Começou a não dar certo? Não, vou abrir outro. Aí faz outra coisa. Começa a fazer o marketplace. Aí não dá certo, começa a fazer o inside sales. Então ele fica com várias caixinhas de prejuízo abertas no ponto mínimo do J. Então o que é que eu ajudo nessa questão? Em vez da pessoa passar esse tempo e esse recurso investindo, eu vou diminuindo o tamanhozinho do J, sabe? A pessoa performa em menos tempo, investindo menos, por quê? Porque eu já fiz o aprendizado para ela. Eu já errei com a minha própria empresa, eu acertei com a minha própria empresa, já dei resultado com a minha própria empresa. Então, às vezes, eu chego para um mentorado e digo, ei, para com isso aí. Parou de investir nisso aí, não é para ti agora, não. Não que não seja importante. Não agora. Não agora, mas vamos estruturar isso aqui primeiro. Num ponto B, a gente começa a fazer isso. E aí entram os consultores técnicos que são muito importantes, né? A gente vai precisar de consultores que ensinem produção, tal.
Enfim, mas o que tem a ver com a estratégia da empresa. Quer dizer que o teu projeto, ele é mais, na realidade, ele é focado em mentoria, não consultoria, mentoria mesmo. Mentoria mesmo. Na verdade, é um up, é uma coisa a mais do que a própria consultoria, né? Sim, é diferente por isso, porque eu não é na técnica apenas, né? Não é sobre aumentar a produção da fábrica, não é sobre melhorar a venda. Agora melhora tudo. Dá um assim, todo, né? gera um todo. Gera um todo, porque é o resultado que eu tenho. Aí, mas André, eu não queria o resultado. Não, você não precisa ter o resultado que eu tenho fazendo o que eu faço, porque a gente já chegou hoje 300 mil seguidores, a gente tem uma live que performa todos os meses, bem, a gente tem clientes que vieram do varejo a partir dessas estratégias de marketing orgânico, mas tem gente que está no posicionamento de preço, que não é o meu posicionamento. Eu oriento fazer a metodologia mais para o posicionamento da vida dela. Você imagina pegar uma pessoa que está com posicionamento de preço e querer que ela comece a performar com branding? Vai demorar demais. Entendi. Até ela se reformar como marca, ela pode trilhar esse caminho, mas ela precisa ser melhor no que ela já faz. André, tu como especialista na área, até para ou deixar quem está nos assistindo preocupado, ou acalmar os ânimos, você acredita que as lojas físicas realmente, em algum momento, vão deixar de existir? As pessoas vão completamente para o virtual? Shoppings vão virar apenas praças de alimentação, ambiente para cinema, para passeio? Você acha mesmo que a tendência do ser humano quero comprar uma roupa, pá, eu quero comprar um carro, pá, eu quero fazer tal coisa, eu vou aqui no Zap, faço, acabou, não tem interesse de ir mais nas lojas, ir lá, conversar, bater um papo com o vendedor, tal. Você acha que isso pode acontecer? Eu acredito que não acabe. Não? Eu acredito que os pontos de contato com os clientes, eles precisam trazer experiência para além da venda, porque venda pela venda realmente ele faria online. Essa parte da loja física, ela gera credibilidade, porque existem muitos golpes também. Sim, então, a loja física, ela dá, credibilidade, 2, gera ponto de contato e ela gera toda uma experiência. Então, assim, tendo loja física, invista nessa experiência, né? No visual, é muito diferente. Sim. Eu basicamente, a gente vende bem no online, mas existe um perfil diferente do online. Né? Muitas vezes a loja física ela atrai para a primeira compra e a recompra ela se dá no online. Entendi. E uma coisa vai casar com a outra. Uma coisa vai linkar com a outra. O ideal é você... Eu não tenho praticamente interesse hoje, né, de ter outra loja física, porque a gente investe realmente nessa questão do online. Mas o nosso ponto de contato... Mas também não consegue dizer, vou acabar com o que eu tenho de loja física. O nosso ponto de contato da loja física, ele é extremamente trabalhado. Ele traz toda a identidade da marca, todo o reforço de branding, e isso agrega valor ao preço e ao valor do produto. Entendi. Porque só o online, ele tem uma forma diferente de trabalhar, tá? Até em quantidade de produtos, até em mix, até em comunicação. Sim. Por isso que é preciso ter cuidado de achar que você está no modelo de atacado e você vai pegar esse modelo tal qual e vai replicar no online, porque isso não acontece. Não acontece. Ele acontece diferente no marketing, ele acontece diferente no produto, ele acontece diferente. É preciso ter esse entendimento. Entendi. Porque senão você vai investir numa plataforma e não vai ser a questão da plataforma, vai perder dinheiro. Entendi. Você vai investir no tráfego, não é o tráfego que vai trazer isso, vai perder dinheiro também. Entendi. Eu sei porque eu já perdi, viu? Eu estou dizendo com conhecimento de causa. A gente fala sobre isso. Por isso que eu digo, olha, se você não tem experiências negativas na vida, você não cresceu, porque a experiência ela traz amadurecimento. Se a vida está fácil demais, você está pouco maduro. Porque é na experiência difícil que você ganha casca. Às vezes eu vou visitar um cliente que ele já quebrou 3, 4, 5, 6 vezes. Eu converso com esse cara tem tanta experiência de vida que você amadurece só com a conversa dele. E às vezes eu chego, impressionante, parece que o fato dele ter quebrado, ter vivido as perrengas da vida, faz dele também uma pessoa mais humilde, porque ele apanhou muito. Mas, às vezes eu chego em uma empresa que o dono começou agora, não viveu a experiência de ter passado dificuldade, a adversidade, nem ter quebrado. É um poço de arrogância, de soberba, minha marca. E às vezes eu falo, gente, esse cara precisa ser pinicado um pouquinho pela adversidade, para ele saber que não é sobre isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente vê que a internet, ela trouxe uma coisa muito bacana, ela conectou você ao mundo. Antes, era uma coisa muito assim, surreal, alguém produzir aqui e levar a própria marca para fora.
eu tenho colegas hoje de empresários que estão montando lojas em Portugal, lojas nos Estados Unidos, às vezes não montam uma loja, mas ele manda produto para lá, tem lá um representante dele e tal. Tem algum projeto a Cauípe em relação a isso, para o mercado exterior, ou vocês não pensam nisso? A Cauípe, ela iniciou com exportação, né? Tá. Ela já iniciou praticamente exportando. A nossa fábrica ela foi criada para exportação. E aí a gente deu uma pedalada lá grande, porque eram muitos volumes. Tá. E a gente deu uma parada e a gente resolveu migrar para ser marca mesmo, né? Porque antes a gente exportava, mas era marca do exportador. É difícil exportar? Não, acho que é bem fácil. Assim, é tranquilo. Mas compensa financeiramente. Financeiramente, hoje eu trabalho a minha exportação como se fosse um cliente interno. É o meu preço, né? Só que em dólar ou euro. Tá. E a gente trabalha como se fosse mais um cliente, né? E só que tem umas facilidades de imposto. Entendi. Né? Facilidade? Acho que tem isso, sim. E aí a gente já tem, ó, a gente tem cliente em Portugal, tem cliente em Angola, tem cliente nos Estados Unidos, tem cliente, eu não sei relatar, mas a gente... Varejo ou atacado? Atacado. Atacado? Eu achei que era cliente de varejo, que comprava lá, ia lá na loja, a gente vende atacado para algumas lojas fora. República Dominicana tem também, né? Né? Eu olhando ali, querendo saber, tem outra Punta Cana, não sei, tem algumas que a gente atacado? Atacado. Que legal. E a rede social, a gente faz live, eu já vi gente do Japão na live. Gente, como é que você me descobriu do Japão aqui? Aí tá de dia, época de, né, de dia ou de noite, sei lá. Entendi. Então, assim, é esse ponto de contato que a gente consegue ter essa facilidade. E eu não trato de uma forma separada, em paralelo, sabe? Eu tenho um projeto especial para exportação, com uma modelagem diferente. Não. Se ele quiser, ele vai comprar aquilo que eu tenho. Eu não me adapto a isso, entendeu? Entendi. Não é um projeto que eu me adapto para isso, não. Entendi. Ele compra como se fosse quem compra aqui do Brasil. Entendi. André, deixa eu só te perguntar uma coisa aqui. Hoje, se uma empresa hoje disse assim, rapaz, eu gostei, eu assisti o Alpha News, vi o bate-papo da Andréa, lá da Cauípe, e, cara, tem muito conhecimento, manja muito e tudo que ela falou faz muito sentido. Eu quero contratar a Andréa para a Andréa vir fazer a mentoria. Pode ser ou todo o teu conhecimento é só aplicável dentro da Cauípe? Não, a gente está... Dá para contratar a Andréa? Dá para levar a Andréa para poder... Dá sim, isso é inclusive um propósito, tá disseminando essa metodologia, né, para que a gente traga mais clareza e mais direção para o empresário, né, para que o dono de confecção não se sentir tão perdido. Então, quem quiser esse direcionamento, que tem uma parte personalizada e uma parte também em grupo, é só entrar em contato aqui com @André Almeida Kern. Né? Pode falar comigo no direct, a gente vai começar a colocar mais conteúdos lá direcionados para a confecção. E aí a gente vai ter uma reunião estratégica para explicar tudo. Andréa Almeida Kern. Andréa Almeida Kern. Vai lá, vai na bio, tem contato, tem tudo. Fala no direct também. Pode falar no direct. Gente, eu conheci a Andréa, inclusive. Eu reencontrei a Andréa muitos anos atrás, acho que em 2017, eu estava falando para ela, talvez 2017. Eu era da turma 159, do Método CIS, do Paulo Vieira, que o coach realmente me transformou muito, realmente tudo que eu vim após o Método CIS, eu fui fazer faculdade de psicologia, mestrado, doutorado, tudo veio a partir do Método CIS na minha vida, né? Alguns falam, mas coaching funciona. O que eu posso dizer para você é o seguinte, tá? O que eu vi do Paulo ali transformou a minha vida. Claro, Deus tinha um projeto para a minha vida, mas tudo foi a partir do que eu ouvi do Paulo falar naqueles 3 dias de evento ali, terminando no domingo de madrugada. E a Andréa, gente, estava lá servindo como voluntária. Eu acho que eu te encontrei na hora do momento do abraço, né? Tinha o abraço free, que a gente saía para abraçar todo mundo. Free hugs. E eu tive, free hugs. E eu tive a oportunidade de reencontrar a Andréa. Andréa, na época, eu visitei pela Alfa a empresa da Andréa, do Rafael, fechei contrato com ela, né, com eles, e eles se tornaram clientes da Alfa, e aí eu pude reencontrá-lo nesse evento de coach, e eu pude ver que realmente que também fez muita diferença para você, Andréa. O coach na tua vida, tanto na vida pessoal, na vida profissional, a gente super recomenda, né? Você precisa realmente crescer não só profissionalmente, mas como ser humano, como pessoa. O coach para mim foi muito importante, eu acredito que para você também, né?
Foi, acho que todo esse direcionamento meu foi o start do meu aprendizado de desenvolvimento pessoal, né? Eu Sim, sou formada em coaching também. sim, E além de perfil comportamental, também eu sou sim. analista de perfil Isso é muito comportamental. bom, né? Então, Para a empresa não tem melhor, entendo né? pessoas, formo Isso. times e vejo o empresário, já tenho clareza sobre quais são os valores, aquilo É, que ele está seguindo. Isso me trouxe esse entendimento de pessoas mais ah, profundo. E foi realmente, eu fiz em 2014 meu primeiro método CIS e quando eu te reencontrei, eu estava realmente trabalhando lá como e voluntária. usufruindo mais desse aprendizado, né? Que foi o primeiro de muitos. Eu tô de lá para cá, eu não parei de Uhum. estudar, estou sempre com mentores, estou sempre com network novo, estou sempre com mastermind, porque eu entendo o poder da ambiência. Se eu estiver só imersa ali no problema do dia a dia, no problema da confecção, vivendo aquilo ali vai provavelmente me diminuir. Tá, E eu posso me expandir conversando com outras pessoas. Então, hoje tá, eu estou vivendo um ambiente de network também e entendi. de mastermind, no caso com o Radadolfo, eu vou, a cada 3, 4 meses eu vou para São Paulo, vou para Alphaville, eu me encontro com outras pessoas de vários lugares do Brasil, Tá, onde a gente conversa sobre diversas coisas de negócios e expansão de mente, sempre. ótimo. Porque eu não consigo, é como se fosse um antídoto, eu não consigo levar o dia a dia da confecção, levar as porradas que a gente Sim. leva, sem estar com essa armadura espiritual, emocional, comportamental e técnica É, ali. isso. Tem uma coisa, André, que eu conversei com o Daniel sobre isso, Daniel Gomes, que é CEO da Blinkclass e também, também presidente do Cinto Confecções, né? E eu percebo, desde o presidente anterior, que uma das dificuldades que se tem é de mobilizar o empresariado cearense da área do setor de confecção para estarem unidos, né? É uma dificuldade muito grande que ele tem, porque assim, por mais que se esforce o sindicato, as associações se esforcem, parece que não consegue juntar. Porque eu acredito o seguinte, eu não sei, eu não tenho esses números, mas eu acredito que deve ter para mais de 10 mil CNPJs ativos para a indústria de confecção. Mas quando a gente vai lá na associação de vocês, no sindicato da Tem bem associação de pouco. vocês, quase nada. Eu vejo um esforço da parte lá do sindicato, né, lá da associação, querer promover alguma coisa, mas essas pessoas precisam ter essa visão, que assim, primeiro, ele precisa evoluir como ser humano, não é só sobre ter uma empresa, ganhar dinheiro com essa empresa, porque se não tiver um propósito envolvido nesse negócio, então eu preciso como ser humano para poder enxergar qual é o propósito de vida. Dois, entender que nós dependemos de pessoas, né? Eu estava uma vez conversando com uma pessoa que ela falou para mim assim, uma dona de uma empresa, ela disse: Alan, eu odeio depender dos outros. E eu faço de tudo e eu não dependo de ninguém. Eu falei: olha, eu vou discordar de você. Eu te entendo, mas eu discordo. Porque nós dependemos desde o momento que nós nascemos. Eu dependi da minha mãe estar com meu pai, dar uma namorada, eu dependi da minha mãe passar 9 meses comigo dentro da barriga, eu dependi da minha mãe me amamentar, eu dependi da minha mãe cuidar de mim nas fases iniciais da vida, eu dependi de uma professora para me ensinar a escrever, eu dependi, se eu montei uma empresa, eu dependo de colaboradores para estar junto comigo, fornecedores, clientes que comprem meu produto, e na minha fase final da vida eu vou depender de alguém para cuidar de mim na minha velhice e mais. Na hora que eu morrer, eu vou depender de alguém para me levar até ser sepultado, ou seja, alguém para pegar na alça do meu caixão. É bobagem eu achar que eu não tenho que depender de ninguém, é uma bobagem, uma soberba da minha parte achar que eu nunca vou depender de pessoas, depender de alguém. Então, eu falei para ela, por que, que vocês não se juntam? Por que o empresário cearense não consegue se conectar? Sabe aquele lema que parece um clichê, mas juntos somos mais fortes? Isso é verdade, gente. Isso acontece nos outros estados, né? A gente vê que em alguns outros estados a confecção é muito forte. Os caras conseguem conversar com os políticos. Ó, amigo, esses impostos, precisa ver isso, estamos precisando de isenção. Olha, não pode ser assim. Nós estamos dando emprego, vocês precisam respeitar a gente como geradores de emprego aqui nesse estado. E a gente vê que tem muito isso nos outros estados. E aqui a gente não consegue ver essa união por parte Eu dos posso empresários. falar de possibilidades, né? Ninguém É, entende como é que está na traz um cabeça de pouco aí cada para a gente de um, mas possibilidades. existe a possibilidade realmente da pessoa ter consciência dessa Ah, necessidade, né? De humildade mesmo, de entender que e dessa
uma é consciência, né? Humildade, entender que o outro pode me ajudar. Tá. 2 é quebrar um pouco o pensamento de escassez, de que o outro vai pegar um pouco de mim, Sim, né? isso é bobagem. É o pensamento de escassez. Mas também existe, gente, o dia a dia. Tá. O dia a dia, literalmente o corre, sabe? Tá. Eu vejo o dono de confecção muito imerso em muitas questões circunstanciais. Às vezes eu vou marcar uma reunião com o dono de confecção, sério, de uma ligação de 15 minutos, a gente não consegue marcar. Questão de tempo, questão de tão envolvido em tantas coisas, e às vezes eu vejo que a pessoa está envolvida em coisas que não deveriam nem ter entrado. Aquela história do sábio e do inteligente. Entendi. E é uma conversa justamente para tirar ele do corre, Tá. e a pessoa não consegue fazer. Né? É uma crença de que tudo depende de mim, que se eu sair tudo para, e de que é difícil, e de que é pesado, e de que é um problema. Sim. Então, às vezes, é difícil você enxergar o rótulo da garrafa estando dentro dela. Tá. Você não consegue ter essa clareza. Tem que ser. Então, assim, eu digo assim, quem até olha para o dono de confecção, dá vontade de você dizer assim, cai para dentro, para você ver o que é. Cai para dentro para ver o que é uma rotina de uma confecção, uma rotina mesmo de... Saber exatamente. Experienciar. Experienciar. É isso. Eu valorizo muito o dono de confecção, eu não quero chamar ele de guerreiro nem de lutador, ele é vitorioso. Eu valorizo muito o dono de confecção que vence todos os dias o que ele vence. Porque fácil não é. Não. Eu acho que ele é um empresário diferenciado. Ter que lidar não apenas com as próprias emoções, mas com todas as circunstâncias do que o mercado pede, a quantidade de coleções, lidar com variedade de matéria-prima, lidar com as pessoas, lidar com concorrência, lidar com cliente, lidar com um monte de intermediários. Então, realmente, o dono de confecção, ele é um empresário vencedor. Pegue qualquer um que seja dono de confecção e você consegue colocar ele em outro ambiente, porque ele é vencedor, sim. E a rotina realmente não é fácil. André, antes da gente encerrar, eu quero que você fale. Cauípe, tem alguma novidade que a gente possa passar aqui? A Cauípe está sempre com novidade, né? A gente está lançando agora, no próximo mês, já a nossa próxima coleção de férias. Temos a moda praia para a família toda, estampas exclusivas, sempre inovando, trazendo peças que vão além da praia, enfim, que você consegue trazer. Da Cauípe? @Cauípe Moda Praia. @Cauípe Moda Praia. Isso. Entrando lá, a gente consegue comprar, fazer tudo, conversar com todo mundo. Conversar com todo mundo, pode ir lá. @Cauípe Moda Praia. @Cauípe Moda Praia e o site www.cauípe.com. Pronto. Andréia, eu quero te agradecer demais. Esse bate-papo passou rápido, passou muito rápido. Era para a gente passar a tarde aqui conversando. Vou te agradecer. Muito feliz de te reencontrar, saber que você está bem, o Rafael está bem, a Cauípe está bem, desse projeto lindo de mentoria que você está fazendo aí junto às empresas. E estou muito feliz mesmo. Primeiro te agradecer, agradeço ao Rafael por mim. Fala que eu vou lá tomar um café com ele. Vamos esperar você, viu? Olha, que Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família, teus projetos, Deus abençoe, enfim, tudo que você esteja envolvida, que Deus esteja com a sua mão poderosa. É Ele que está na frente, amém, certeza. Amém. Só estou aqui por Ele e por Ele. Amém. Obrigado, minha amiga. Deus te abençoe. Foi um prazer. Viu? Muito obrigado. Gente, é isso aí, tá bom? Ó, por hoje é só, tá? Em breve tem mais bate-papo aqui no Alpha News, no nosso podcast. Aqui tem muito conhecimento, tem muita coisa bacana. Então você que já está curtindo aí, já aproveita, curte, compartilha, comenta, traz também aí novidades pra gente. A gente está aqui alinhado com vocês, tá bom? Um beijo enorme no coração. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família e até o próximo podcast. Valeu, um abraço. Tchau.